Bora, bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini. E, enfim, estamos aqui no aguardadíssimo episódio 5 do Celeste na Voz. Demorou um pouquinho, tivemos alguns contratempos, mas enfim, saiu. E assim, galera, antes de eu chamar aqui o JP, que também vai fazer parte desse episódio, obviamente como membro aqui do quadro, galera, só relembrar vocês, né, e fazer o pedido mais padronizado que existe, que é para pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais, né, tanto História Sem Crise, quanto também a Celeste Prioritária, para vocês acompanharem as novidades, também quem quiser jogar bola, entrar em contato com o pessoal da comunicação lá da Celeste e também acompanhar todas as pautas que ambos os canais abordam, beleza? Então é isso. Fala, meu querido Jota, como que você está? Boa noite, Vitão, tudo bem? Estou muito feliz, né? Muito realizado de estar aqui hoje nesse episódio mais que especial que a gente vai gravar aqui. Desde que quando a gente começou a idealizar esse podcast aqui, o Celeste na Voz, uma das nossas principais intenções era trazer temas políticos, ideológicos que a Celeste leva aí para os campos de várzea e, né, tentar levar cada vez mais longe aí nossas ideias, nossas conversas tão produtivas, né? E hoje o episódio mais que especial, né? Um episódio sobre antirracismo na cultura e no esporte, né? Temos uma convidada muito especial aqui com a gente hoje, né? Que é a Catiara Oliveira. Ela é MC, articuladora cultural, funcionária pública, graduada em serviço social e, assim, participa de vários movimentos aí, da militância também. Queria te dar boa noite, Catiara, e falar para você contar um pouquinho aí melhor da sua participação. Salve, salve, boa noite para nós. Sou Catiara Oliveira, estou muito agradecida pelo convite. Estamos juntos aí, expandindo a comunicação antirracista. E dizer que é uma honra para mim poder compartilhar a trajetória, um pouco do conhecimento, como pessoa, como membro de um coletivo que eram de favelados que se juntavam para estudar e levar o conhecimento para, enfim, de forma gratuita, em formato de cursos, que é o coletivo Quilombagem. Então, foi a minha primeira... Na verdade, assim, na militância é a primeira experiência, mas eu costumo dizer que a primeira universidade que eu fiz, a primeira faculdade foi a partir do rap nacional, né? Ouvindo rap e a partir da cultura hip hop, me politizando cada vez mais uma consciência crítica. E também sou uma mineira que mora em Mauá, que é uma sobrevivente, tenho 40 anos e já participei de vários projetos culturais, vários grupos, já tive alguns grupos de rap. E hoje eu tô solo, participo de algumas batalhas e tô voltando a estudar agora. E obrigada aí pelo espaço. Tamo junto. Celeste proletária! Celeste proletária! Celeste proletária! Então hoje, né, a gente vai começar aqui nosso episódio. A primeira pergunta que eu vou te fazer, acho que é uma pergunta bem, com perdão aí da repetição, mas é uma pergunta estrutural, né, pra gente entender, né, desde lá da origem, né, do que é esse racismo estrutural que assola o nosso país, né, e que a gente tem ouvido falar mais, né, tem vindo muito mais em pauta esse racismo estrutural, mas eu acho que é legal a gente ter uma visão sua, assim, de como ele começou aqui, quais foram as origens, quais são os impactos, né?
e as associações que a gente pode fazer a partir desse tema. Bom, para começar, a gente entende o seguinte, que o racismo, ele chamar de estrutural é reafirmar que ele é estruturante. Olha a redundância. O racismo é social. Então, a gente precisa usar a palavra estrutural, racismo estrutural, para diferenciar, por exemplo, do racismo individual, porque ele não é personificado. O racismo é uma ideologia. E ele é uma ideologia que é fruto do colonialismo. Então, a colonização, ela para justificar a escravização de africanos, ela utilizou do racismo para dizer que aquele povo era inferior, aquele povo não era civilizado, aquele povo não tinha alma, para justificar a escravização. E a colonização é a mãe do racismo justamente por isso, porque ele vem daí, né? Dessa lógica de que o europeu tem uma civilização superior, sendo que os estudos, né, científicos mostram o contrário. Que o Congo, há 500 anos antes de Cristo, já tinha cidades formadas e era no mesmo período que os brancos na Europa ainda não tinham saneamento básico. Que a ciência, por exemplo, da medicina, da técnica de abrir corpo, ela vem 1500 anos antes de Cristo, está no livro de Sankofa, uma brasileira que chama Elisa Larquim, escreve sobre isso. Ela foi casada com um homem negro de chamar Abdias Nascimento. Elisa Larquim era uma branca brasileira que se debruçou no estudo de ciências do continente africano. Então, tem várias coisas que eu poderia citar aqui, de onde veio, né? Por exemplo, a técnica de derreter o ferro, que é a metalúrgica, também surge em solo africano. Mas voltando para o racismo ele é social porque ele é estrutural. Ele é estrutural porque ele é social. Ele é social por quê? Porque ele não está somente na cabeça dos indivíduos, ela está na formação cultural, social e histórica do Brasil. Então, a gente tem como exemplo de que o racismo é uma ideologia do capitalismo, porque o colonialismo foi a primeira forma de acumulação de riqueza. Então, essa acumulação primitiva de capital, ela advém de um trabalho não pago e de forma extremamente desumana de povos africanos e caribenhos. Um dos caras que fala sobre isso, um autor importante, é o Eric Williams, no livro Escravidão e Capitalismo. Ali ele explica como surge o racismo. Inclusive, a cidade dos Beatles, Liverpool, né, na Inglaterra, ela foi construída, é a primeira cidade no mundo construída com mão de obra 100% escravizada. Das Ilhas Caribenhas, que é onde está ali a região de Trinidad e Tobago, que é a quebrada dele, né, esse autor. E também temos brasileiros que falam sobre isso. Um deles é o Clóvis Moura. O Clóvis Moura, ele vai falar que o racismo e a luta de classes são inseparáveis, justamente porque foi com a mão de obra dos escravizados que a riqueza primeira surge no Brasil. Mas essa origem, ela também tem o seu fim com a resistência dos africanos organizados. Então, a gente podia listar uma série de revoltas. Uma delas é a Revolta dos Malês, que agora temos até filme brasileiro falando. Foi uma das mais sangrentas e violentas, porque só para ilustrar que a resistência se deu de várias formas, né? A Revolta dos Malês é uma delas. Mas desde a capoeira, que você tinha que usar o seu próprio corpo como arma, né, de defesa e de ataque, até o cara que não abria a mão de falar o Yorubá e bater a cabeça o orixá dele, escondido na senzala, porque ele era obrigado a aprender a religião católica para não apanhar e para não morrer, né? E essa coisa de negar a cultura, a língua, era uma forma também de dizer o quanto o africano era desumanizado e coisificado.
E aí Clóvis Moura vai dizer que a cultura ela é uma cultura de resistência, justo porque é nessa resistência que consegue dar fim à escravidão, e não a assinatura da Princesa Isabel, e sim um conjunto de práticas individuais e coletivas que ia levando desgaste e muito prejuízo para o poder senhorial. Então, por exemplo, os quilombos era o maior exemplo de resistência porque ele tinha o seu território militarizado com sua própria agricultura e sua própria educação. E ali também ia parar uns brancos que os pais que não era, como é que chama? Bastardo. Quando é filho fora de casamento. Então também tinha muita contribuição dos povos indígenas para saber aonde é o melhor lugar para instalar um quilombo, que tem que estar perto do rio, mas tem que estar escondido, tem que estar dentro da mata. E por isso Palmares foi a maior república popular do Brasil, porque ele foi muito grande em território, foi uma resistência que deu uma canseira nos caras de 24 tentativas de invasões antes do massacre total. E Zumbi, porque toda vez os caras atiravam ou via ele na fuga pulando de lugar alto, falava, agora ele morreu. Depois viu o cara saindo dando mancada. Esse livro chama... o autor que fala disso, que o Clóvis Moura vai trazer no Sociologia do Negro Brasileiro, o Rebeliões da Senzala, que é o que fala da resistência, do Clóvis Moura. O cara que ele vai se apoiar nesses dados históricos do Quilombo é o Edson Carneiro, um historiador pouco conhecido também, né? Então, quando você vê muito investimento contra a periferia, a gente vê que isso é uma política genocida. O que é o genocídio, senão a expressão mais radical do racismo, que aquela vida vale menos e ela, né, se ela vale menos, então pode eliminar. Que é o que acontece com a violência policial diante dos dados de morte precoce de jovens negros. Mas a gente pode usar o exemplo do genocídio indígena, palestino, africano, para falar do brasileiro também. Então, essa prática de extermínio sistemática, ela é parte da lógica do racismo estrutural. Eu não sei se está confuso aqui, porque eu misturo as coisas, mas enfim. Não, acho que deu para dar uma boa elucidada, né, de como surgiu ele, né, de como ele vem lá de trás, né? E assim, eu queria que você traçasse um paralelo, Katiara, sobre o quanto isso é impactante ainda hoje, né? Porque a gente está cansado de ver, né? Aqui a gente que conhece e é antirracista, está cansado de ver situações, né, mais claras aí também, né? Ultimamente, depois que abriram o esgoto aí em 2018, né? Tem muitas situações claríssimas de racismo, assim, de que ele não está mais sendo velado, que eles estão perdendo o medo e a vergonha que tinha até um tempo atrás. E aí, né, mas também tem muita coisa que é feita ainda, tipo, que não é uma maldade, mas já tá intrínseco na sociedade, né? As pessoas simplesmente repetem hábitos e situações que tá dentro do normal para elas, só que, né, do normal de um convívio que é um convívio branco, talvez, e não tenha pessoas negras em volta para ter aquele toque, ou então de ouvir o sentimento mesmo de expressões aí, né, que acabam ofendendo e, né, expressando esse racismo estrutural, né? Então, porque, assim, o racismo, ele é, acima de tudo, uma violência. Ele é muito mais agressivo do que uma ofensa. Então, porque eu posso ofender uma pessoa independente dela ser negra. Mas só dá para ser racista com uma pessoa quando se é branco, né? O racismo existe também com pessoas não negras, que também não são brancas, no caso árabe, asiáticos, enfim, indianos. Eu poderia dar vários exemplos que a discriminação ela é a ponta do iceberg, para dizer que a raiz do racismo ela é econômica, justo porque
nós temos uma mão de obra barata e dentro da mão de obra barata existe a mão de obra mais barata ainda. E existe na sociedade assim uma valorização das coisas em detrimento do humano. Então, a vida vale menos do que o lucro. E aí, dentro dessa lógica, tem vidas que valem menos ainda. Dentro do que a gente chama de classe trabalhadora, ou povo, ou o pobre, né? E aí, é importante dizer que, por exemplo, o caso do racismo do jogador lá no Paraná, que teve 10 suspensões, enquanto o cara que chamou ele de macaco teve 7 suspensões de jogos, você vê que a punição é maior contra a vítima do que quem cometeu o crime, né? A vítima reagiu, um soco. Eu tô dando um exemplo aqui de um racismo que ficou explícito, mas existem situações sutis. Existem situações que a pessoa é sutil, e aí é muito difícil muitas vezes identificar uma violência. Por exemplo, principalmente quando se é criança, você está descobrindo o mundo, está desenvolvendo como um ser humaninho na Babilônia. Mas o que acontece? É importante dizer que o racismo, a discriminação é uma violência, mas o racismo por si só já é uma violência. Por exemplo, uma quebrada, uma região onde a maioria das pessoas são negras, o ônibus é precário, não tem saneamento básico, está faltando pediatra na creche. Tudo isso vai influenciar e impactar a vida daquelas pessoas onde a maioria são negras. Então, a gente está falando que a desigualdade social tem cor e atinge de forma mais violenta as pessoas negras na hora de procurar um emprego, na hora de ser promovido ou não, na hora de ser reconhecido, por exemplo, como uma intelectual pesquisadora que passa em primeiro lugar numa vaga e não consegue assumir, que é o caso de uma professora doutora na USP. Ela é preta e professores brancos se juntaram e estão ganhando o processo contra ela. E ela tem todas as provas de que tem o direito àquele cargo. E aí, é um cargo para dar aula sobre a história da África. Então, gente, eu poderia listar um monte de absurdos. Uma criança que sai da creche toda descabelada, o pai procura a gente quando eu estava na igualdade racial, isso foi em 2016, e eu nunca vou esquecer porque é o primeiro caso de racismo institucional e chega para mim quando eu estava trabalhando na igualdade racial da Prefeitura de Mauá. Então, enquanto movimento negro, a gente já sabe de várias situações, mas essa aqui foi uma que chamou atenção porque é uma coisa simples. Lidar com o cabelo crespo de uma criança. Então, é simples para quem já lida e já sabe que um cabelo crespo você não trata da mesma forma que um cabelo liso. Cabelo liso, passa o shampoo primeiro, entendeu? Depois o condicionador e o pente vai descer. Agora a criança vai chorar se você não souber desembaraçar o cabelo. Então a professora arrumava todo mundo, menos aquela menina. Era uma menina negra, de pele clara, com o cabelo bem crespo. O pai chegou chorando e falou assim, todo mundo estava limpo e arrumado. Só minha filha que não tinha tomado banho e começou a aparecer com tosse em casa. E foi a segunda vez que eu vi ela com o cabelo bagunçado sem tomar banho. E aí eu perguntei para a professora falou que não sabia como arrumar o cabelo dela. E aí como que ele ia provar que isso era racismo? Sendo que até então nem ele tinha parado para pensar que ele era um pai negro de uma criança negra, porque antes disso ele só estava vivendo a vida dele. Aí agora ele tem que pensar como que faz para proteger a filha dele dessas violências numa creche municipal que tem muita demanda para os professores, imagino, mas porque que era a única criança que não tinha tomado banho, sabe? Então é violento e ele vai se tornando banal quando a gente começa a conviver com as más notícias e falar é assim mesmo, né? Ser seguido no mercado é assim mesmo. E é tão grave o que a gente vive que tem um dado alarmante de aumento de suicídio.
de homens negros, de jovens negros, porque são pessoas que não procuram o tratamento de saúde mental, de depressão, porque falam que é frescura. E aí eu poderia dar milhões de exemplos, ficar aqui falando. Uma juíza de dread que foi presa, passou a noite na cadeia nos Estados Unidos porque não acreditou que era juíza. A chave do BMW estava dentro do carro, não acreditaram que o carro era dela, então ela foi presa e ainda acusada de roubo. Se a gente for olhar para os dados no Brasil, tanto a população negra quanto a população indígena é a que menos acessa serviços básicos. Por exemplo, de prevenção, de diagnóstico. Existem dados no Ministério da Saúde, não estou tirando da minha cabeça. Eu só misturo os dados, mas eu não invento. E a outra coisa, em relação à saúde, né? Falei da segurança pública. Se a gente pensar a moradia, né? Então, desde a lei de terras até hoje, a gente é um povo que não teve reparações, desde a escravidão até hoje, e não teve direito à moradia, direito à terra. E aí fomos empurrados para as favelas, né? E é onde a gente vê que a qualidade de vida é muito baixa, que você mora longe dos lugares e o acesso às políticas públicas é mais difícil. Então eu parabenizo vocês porque eu sei que o futebol de várzea é parte da saúde mental, do lazer, do direito à cultura, né, do direito ao esporte, que as pessoas se organizam nas comunidades para garantir. Então eu acho da hora a iniciativa de falar de racismo, inclusive porque aqui existe um mito de que não, nos Estados Unidos teve apartheid, aqui não tem. Mas aqui tem um apartheid, se você não tiver 10 contos, você tá preso na sua casa, entendeu? 10 contos é para você se locomover na cidade um mínimo o busão, né, ir de volta. Mas também dá para dizer que a democracia racial fez um desserviço de poder falar assim, mas aqui casa negro com brancas, olha as novelas da Globo, né, falando disso. Então não temos racismo aqui igual nos Estados Unidos. Não, a gente tem um pior, que teve como base a miscigenação como forma de embranquecer a população negra e calcular os 100 anos que a gente iria desaparecer. A população negra foi alvo de eugenistas. Eugenistas são os caras que inventou lá uma falsa ciência para dizer que o branco era superior. E aí eles inventavam um monte de conversinha fiada para dizer, o crânio aqui desse africano é menor, não sei o que lá. E aí, com essas ideias eugenistas, nós temos uma expressão do mito da democracia racial, é a casa grande sem sala. Que o senhor de engenho era legal, e a escravizada se dava bem com os filhos do senhor, que ela tinha que amamentar e amamentava deixando o dela com fome. E muitas vezes esse filho também era fruto de estupro. E aí quando a gente vai olhar para a cultura do embranquecimento, a gente se depara com termos aí novos, né? Por exemplo, colorize. E na verdade a gente está dizendo que existe uma grande... Como que eu posso dizer? Uma diversidade de melanina, de povo não branco, de povo negro, de povo indígena. Que as pessoas que são mais claras e fica na segunda de se afirmar como negro. E brancos que não querem se afirmar como branco e quer se colocar como pardo. Sendo que o pardo é um termo político para garantir que as políticas públicas estão sendo democráticas, né? Equitativas. O palavrão equitativo é acessando de igual. Então, eu e meu vizinho acessou de igual ali o serviço do posto lá, a vacina. Nós fomos atendidos bem, os dois. Então, isso é equidade. Iniquidade é quando o meu vizinho é melhor atendido porque ele é branco, porque ele conhece o padre da vila, é amigo do dono da padaria. E eu sou filha da diarista e é mãe solteira, sou negra. E aí os caras me tratam diferente e me põem no final da fila. Então, voltando aqui, o colorismo é um termo novo
para um problema antigo, que é a cultura do embranquecimento. Então, muitas pessoas não se vê como negra porque ela é miscigenada, tem a pele mais clara ou o cabelo um pouco menos crespo, mas ela tem traços africanos, ela tem heranças africanas no biotipo dela, né, no corpo dela. E quanto mais traços africanos, mais discriminação essas pessoas sofrem. Então, uma pessoa mais escura que eu, ela tem mais exposição aos racistas, no sentido deles se sentirem à vontade de tentar coisificar, inferiorizar ou humilhar a pessoa, como aconteceu com o jogador quando foi chamado de macaco, e ao reagir, ele teve uma punição maior do que o jogador que cometeu a agressão. Então, esse de se afirmar ou não preto faz parte do racismo também, as pessoas não se afirmarem para que elas não lutem contra e eternize esses privilégios brancos, né? E, na verdade, a gente está falando de uma sociedade que foi miscigenada com uma intenção de fazer a gente entrar em extinção, desaparecer. Foi calculado, 100 anos o povo negro ia desaparecer. Agora, o racismo estrutural, ele é isso, ele te dá uma ideia de que é normal você ser tratado como inferior, né? Então é para que as pessoas aceitem isso, né? Como assim? Falaram que meu povo não tinha alma ou falou que a minha religião é do demônio? Sendo que o demônio é uma invenção do cristão, sabe? Assim, tipo, muita deturpação, muita... Então, assim, o que chamou de fake news, a gente já fala que é mais de 500 anos de fake news, né? E não foi a Natura que libertou o povo negro, e também não é mimimi quando se trata de uma violência que pode apagar a autoestima de um ser humano, de uma criança, pode fazer com que a pessoa se sinta burra e feia, simplesmente porque uma ideologia está pregando isso, né? Sim, Catiara. E aí, você mencionou, né, da posição da Celeste, de tentar levar esse assunto também, né, com faixas. A gente, né, nesses 10 anos de história, a gente já fez muita intervenção, principalmente quando a gente vai jogar fora de casa. A gente sempre faz questão de levar bandeiras com nossas ideologias, não só antirracista, mas como outras aí, né, com relação a outras minorias, né, e muitas vezes também com relação à classe trabalhadora mesmo, né, que precisa ter mais poder nesse país. Mas assim, o que eu queria trazer é que algumas vezes a gente já presenciou, né, aquilo que a gente fala, que você falou que nos Estados Unidos que tem racismo, aqui não tem, e a gente presenciou já algumas vezes racismo dentro dos campos aí, né, em quebrada, em time que, né, majoritariamente pessoas negras e também, né, pessoas na arquibancada, né, às vezes torcendo, às vezes, né, acaba passando batido. Teve até uma situação que a gente paralisou um jogo, né, e pediu pro juiz terminar o jogo, que a gente não ia terminar se o cara não saísse de lá, porque o cara tava falando um monte de injúria racial, assim, à torta direita na arquibancada. E aí, pro juiz, se eu não me engano, E assim, eu queria ver o que você acha da minha opinião, porque eu acho que, infelizmente, a gente tem uma ferramenta muito importante que joga contra isso, né, para essas coisas acontecerem, que é a igreja neopentecostal, né, que é muito forte, principalmente nas quebradas. Qual que é a relação que você vê, né, da participação dessas igrejas, né, que estão contaminando aí o Brasil com pensamento de extrema direita? Então, eu penso que o problema não é a igreja, e sim a extrema direita, que se instrumentaliza na igreja. Então, veja se você consegue acompanhar meu raciocínio. Muitas vezes, um jovem na quebrada, ele que não tem perspectiva de futuro, ele se vê acolhido numa igreja. Então, só quem é morador de favela, ou quem é muito pobre, ou quem já passou muita dificuldade, sabe que tem lugares
que acolhem o sofrimento e a miséria das pessoas. E muitas vezes a igreja é um lugar que, né? E a fé é maior do que a igreja. A fé, muitas vezes as pessoas elas não têm outra coisa a não ser a fé. Então, eu não vou por esse caminho de achar que parte da igreja em si. Ao avanço das igrejas neopentecostais, hoje eu sou do Candomblé e eu já fui evangélico. Então eu tenho bastante experiência. Assim, muitas vezes a igreja ela está cumprindo um papel neoliberal, assim como várias outras instituições. Ela está dentro dessa lógica de mercado, de comercializar a fé. E aí, nessa de comercializar a fé, o cara tem o vereador dele ali para fazer os esqueminha dele, tem o candidato, tem o deputado, tem isso, tem aquilo outro. Então, não é só a igreja, existe a militarização da política também. Então, o fundamentalismo é uma das coisas, mas o que eu fiz é uma articulação muito grande de divulgar bastante no estado de São Paulo, que é a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio. Então, o trabalho da rede é incrível, porque eles têm uma investigação defensiva, que é uma investigação comunitária, e aí quando você precisa, por exemplo, provar que aquele jovem foi forjado, ele é inocente, você vai ter que conversar com todo mundo. É com o dono da padaria que votou no Bolsonaro, é com a tiazinha crente que não fala, é com o dono do bar que já brigou com todo mundo, mas todo mundo conhece ele, é com a tia que distribui o leite, é com o pastor, é com todo mundo. Então, quando a gente tem uma lógica de território, a gente consegue pensar que a comunidade é vítima de várias violências de Estado, mas ela também é quem faz a resistência. Então, nesse sentido, a crítica não é à igreja, e sim a comercialização da fé, a lógica neoliberal que está em todos os campos da sociedade. A igreja é mais uma delas. E a outra coisa é a naturalização do racismo para aceitar e ainda justificar biblicamente. A gente sabe que tem passagens na Bíblia que é interpretada de uma forma totalmente desgracenta, que é a história de Caim e Abel. Então, falar aquela geração ali amaldiçoada é a dos africanos. Pera lá, fiote. É amaldiçoada aonde? E toda a ciência surgiu, toda a civilização surgiu no continente africano. Então, tá em contraste aí. Aí, na hora de colocar na balança, a gente vê que é os direitos básicos que a população precisa. E aí, dentro desses direitos básicos, que tem um pouquinho de vida digna. Como eles não são garantidos, né, recorrer ao pastor é uma das formas de sobrevivência. O problema é que esse pastor não pode falar lá do púlpito dele para a pessoa abaixar a cabeça lá no serviço dela, que sofre assédio, que sofre racismo, que é assim mesmo, ou que tem que aceitar do marido, ou como aquele cara da Batista Lagoinha falou que é melhor seu filho vender picolé no Farol do que fazer faculdade. Mano, o sonho de muito favelado é fazer faculdade, ter uma profissão e ajudar a família. Aonde esse cara tá tirando isso? Sabe? É aquele... Esqueci. Valadão. Ele falou que não é pros pobres... Que não é pro povo ir pra faculdade, não. Então é pra fazer o quê? Pra ficar limpando o privado da vida? Eu tenho 2 exemplos. Um é o Martin Luther King, que dizia, né, eu tenho um sonho. A gente sabe que o sonho dele é uma sociedade justa. E também tinha um cara aqui da Metodista, eu queria lembrar o nome dele agora, que acabou de sumir, que ele falava assim, é um recado pra esquerda. Isso eu li em 2011, cara. Ele falava assim, a revolução no Brasil não partirá das igrejas, mas não acontecerá sem ela. Porque ele já estava vendo o crescimento do neopentecostalismo no Brasil. Ele está falando isso de 2011 com dados de 98, eu acho. Ali, início dos anos 2000. Ele já estava vendo o crescimento. Agora a gente já vê que cresceu muito. Tem igreja, bar e adega para todo lado.
E eu acho que assim, né, com certeza é a principal ferramenta, né, que foi apossada aí pela extrema-direita para se infiltrar em todos os lugares, né? Porque tem igreja em todo lugar, né? Tem as igrejas em todo lugar, tem na periferia, mas também tem no centro, tem na área rural, né? Então foi assim uma coisa que é usada de ferramenta mesmo para se infiltrar e conseguir, né, perpetuar aí os ideais mais liberais possíveis, né? Que a gente sabe que é passado nas igrejas. Katiara, eu queria, né, que você, pra gente finalizar também, que a gente já tá estourando de tempo aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de ter uma educação antirracista aqui no Brasil, principalmente porque, né, já pincelando aqui uma opinião minha também, que a gente deixa de aprender muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Você já aqui na sua fala, você já falou várias coisas que a gente não aprende, né? Como deveria. Por exemplo, as revoltas que aconteceram, a gente não tem isso nos livros de história, né? E o quanto isso é importante para que, né, a gente tenha cada vez mais um país não só não racista, mas antirracista, né? Que é o que precisa ser. Então, a gente entende que o movimento negro tem muitas pautas históricas e uma delas é a Lei 10.639. Ela já é atualizada com outro número, mas é mais conhecida como esse, né? Porque a Lei de Ensino de História da África nas escolas é um caminho para mostrar para a criançada que elas não vieram do nada. Elas têm um chão, elas têm uma história de honra, de glória, de grandiosidade que precisa ser repassado, mas os próprios professores não têm incentivo de parar e ler aqueles 10 tombos que são tipo 20 Bíblia da Unesco, né? Mas eles têm como abrir a escola e chamar um professor de capoeira, chamar um pai de santo, chamar uma mãe de santo, conversar com uma pessoa que tem uma história lá de 300 anos de tradição, por exemplo, o samba-lenço aqui em Mauá, que tá há várias gerações, tem maracatu, tem o samba de coco, tem várias formas de falar de África no solo brasileiro, que é a cultura afro-brasileira, a gente respira ela. Todo mundo tem na sua família uma avó, uma tia que te cura gripe, dor de barriga ou, sei lá, dor no estômago com chá. Isso é conhecimento ancestral, isso o povo indígena, o povo africano sempre fez. Também assumir que a gente tem no nosso dia a dia, na influência da cultura africana, várias coisas que estão na nossa culinária, que está no nosso vocabulário. Então é importante identificar para saber de onde veio. Porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Eu deixo um filme aqui bem gostosinho de assistir, ele é forma de desenho, que eu acho que ele conta um pouquinho da história do Brasil com um olhar indígena, é um romance indígena, que chama Uma História de Amor e Fúria. Tem no YouTube completo. Você coloca História de Amor e Fúria, é um desenho, não é desenho para criança, ele é para acima de 16 anos, porque ele é um pouco violento. E aí mostra, assim, um pouco dessa resistência, assim, né? Então, é bem bonito. Então, esse tipo de conhecimento em formato de música, filme, oralidade e livros tem que ir para a escola. É um dos caminhos à educação antirracista. E a gente que se propõe a ter um pensamento crítico e ir atrás dos autores negros, entender o que eles estão falando. Além da história africana nas escolas, entender as revoltas populares do Brasil e também o combate ao racismo institucional, seja no SUS, em outras políticas de acesso, por exemplo, na justiça. Então, o trabalho que a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio faz nos territórios é importante, porque os brancos usam o privilégio para denunciar o racismo e as pessoas
na quebrada, ela usa o conhecimento que ela tem da quebrada para fortalecer a própria quebrada. Então, é uma atuação em território muito interessante que ela está ligada com essa tecnologia do quilombo, né? Então, essa palavra aquilombar, que está começando a ser bastante propagada agora, é isso, é a gente juntar nosso conhecimento, usar a partir do lugar que a gente está, no trabalho ou onde a gente mora, para se fortalecer e combater as injustiças, né? Uma delas é o racismo. Então, uma cultura antirracista, ela se dá em reconhecer a sua raiz africana, a sua raiz indígena. Então, começa por aí, né? Então, o ensino de história da África na escola é uma das ferramentas, mas que a gente ainda não conseguiu implementar em todo o território brasileiro. Mas é muito bom ver alguns lugares, como eu já vi na Bahia, você tirar o nome de um assassino da ditadura e botar Carolina Maria de Jesus. Tirar o nome da escola lá, que era de um militar estuprador, e bota o nome de uma quilombola, sabe? Trocar o nome da avenida. Isso são iniciativas que, se esperar pelo poder público, não vai ter. É nós, povão, que tem que cobrar. Então, e nós nunca foi de abaixar a cabeça, né? Então, cobrar, o movimento negro sempre cobrou, mas a gente não pensa igual. Tem pessoas anarquistas, comunistas, tem partidário, não partidário. E tem pessoas panafricanistas, tem pessoas que têm um pensamento radical, anti-branco. Eu não compartilho do pensamento panafricanista nacionalista, mas aí já vai vir outro debate, que é o panafricanismo internacionalista, que tiveram trocas, né, com países socialistas, enfim. E vários processos revolucionários em África que a gente conhece pouco. Eu falo a gente, a esquerda brasileira. E também, encerrando aqui, dizer que conhecer o passado é para construir o futuro. E isso é assim, como que posso dizer? Tem uma adinkra. A adinkra, ela simboliza um conhecimento a partir de um desenho. Então, a adinkra sankofa significa isso, olhar para o passado para construir o futuro. Porque, como eu disse antes, né, se a gente não conhece a nossa raiz, a gente é uma árvore morta, né? Então, não existe árvore morta. Ou ela tem uma raiz para estar viva, ou ela, enfim, não existe. Então, para a gente afirmar a nossa existência, temos que resistir buscando entender quem veio antes, honrando nossos ancestrais para construir um futuro mais justo. Muitíssimo obrigado pela aula de hoje, Catiara. Foi muito, muito legal aqui, uma satisfação enorme aqui para mim, para o Vitor, acredito que também compartilhe. Assim, muito, muito foda mesmo o conteúdo. Um orgulho pra gente que é da Celeste ter uma fala tão enriquecedora aqui no nosso podcast. Agradeço demais e aproveito também para te convidar, né? Quando você quiser jogar um futebolzinho com a gente, está mais que convidada para colar lá com nós, fortalecer e jogar uma bola com nós, que a gente também, né, como você sabe, tem algumas meninas no elenco também, e quanto mais a gente tiver, melhor. Então, quando você tiver, né, disponibilidade, vontade de jogar... mas eu passei uma torcida também, né, gritar, eu sou boa em gritar. Mas eu vou sim, jogar assim, para não sim. feita do convite. Vou lá chutar as canetas. É isso, vamos... a Celeste tá com portas mais que abertas para você. A gente agradece demais a participação aqui. E aí a gente vamos finalizando esse episódio. Vou chamar o Vitor aqui também para se despedir. E é isso. Muito obrigado aí pela disponibilidade e pela aula que você deu pra gente. Valeu, tamo junto. Faltou muita coisa. O racismo é complexo, a luta também é complexa. Mas vou deixar aí minha rede social. É Catiara ou Yara, tudo junto no Instagram. É Catiara com K. Maravilha. Quer fechar, Vitão?
Pode deixar, pode deixar. Bom, Catiara, faço das palavras do Jota as minhas. Então, mais uma vez, agradecendo em nome da Celeste, também do História Sem Crise, sua participação. E assim, acho que esse episódio é um tira-gosto, né? Porque a gente tem muito a aprender com pessoas como você. Eu sou professor de História, mas sou branco, então, assim, sempre tô correndo atrás para tentar trazer o máximo de historiografia que eu posso, fazer o que eu posso para os meus alunos. Mas, enfim, eu acho que vozes de pessoas, mulheres como vocês, como você, precisam ser cada vez mais ouvidas. Eu acho que nós, brancos, já falamos demais sobre vocês. E eu acho que tá na hora, já passou da hora de vocês darem voz à própria narrativa de vocês. Então, muito obrigado. E é isso, pessoal. Sigam o História Sem Crise no Instagram, siga também a Celeste Proletária e também a gente vai deixar disponível aí o Instagram da Catiara, para quem quiser conhecê-la, quiser trocar um papo com ela. Acredito que ela vai receber muito bem vocês. E é isso, pessoal. Episódio 5 do Celeste da Voz fica por aqui e a gente se encontra ainda, acredito que mais rápido do que vocês imaginam. Valeu!